Boa tarde, pessoal. Então, hoje no Clube da Criança, nós vamos falar um pouco sobre febre reumática. Meu nome é Gilberto, sou residente de pediatria pela Universidade do Estado do Amazonas. Moderadora hoje é a doutora Adriana Taveira, certo? Vamos falar um pouco sobre essa patologia. Então, os objetivos da aula hoje, ao final da apresentação, os participantes eles estarão aptos a definir o que é febre reumática, reconhecer os critérios de Jones, solicitar os exames adequados, tratar corretamente, encaminhar o especialista, quando necessário, e saber explicar o prognóstico à família. Bom, a definição de febre reumática. A febre reumática é uma doença inflamatória de decorrência, de uma manifestação tardia em decorrência de infecção, uma faringococcinite causada pelo Streptococcus pyogenes, em indivíduos geneticamente predispostos. Vamos falar um pouco sobre a epidemiologia. A febre reumática é a doença reumática mais comum no Brasil. Em países desenvolvidos, ela chega em torno de 2 a 4 em cada 100 mil habitantes. Já em países em desenvolvimento, ela chega a 80 em cada 100 mil. Então, a gente vê o número em disparada nos países em desenvolvimento. Chama atenção ainda para o nosso país. Qual seria o quadro clínico da febre reumática? São sinais e sintomas que surgem 2 a 3 semanas após uma amidalite. É importante frisar que nem sempre a família vai saber relatar que o paciente teve uma amidalite, umas 2 ou 3 semanas, e nem sempre os pacientes são sintomáticos nessa amidalite. Nem sempre eles vão ser sintomáticos. E ainda assim, falar que, por mais que o nome da patologia seja febre reumática, nem sempre se apresenta com febre ou dores articulares. E aí a gente tem que falar um pouco sobre os critérios de Jones. Quais seriam os critérios de Jones? Nesse slide, a gente pode ver que os critérios de Jones são 5. Os critérios maiores, nós temos os critérios maiores e os critérios menores. Os critérios maiores são 5, que são poliartrite, geralmente é uma poliartrite migratória, nós temos a cardite, certo? Os nódulos subcutâneos, o eritema marginado e a coreia. Os critérios menores, que estão embaixo do nome Jones, são o quê? A artralgia, o intervalo PR alargado, a febre e as provas de atividade inflamatória aumentadas, seria o VHS e o PCR. Então, aqui falando um pouco sobre poliartrite. A gente pega uma criança que está queixando ali de poliartrite. No caso da febre reumática, não seria uma poliartrite aditiva, seria uma poliartrite migratória. O que isso quer dizer? É uma articulação que tem ali inflamada, ele não tem só dor, mas ele pode ter também limitação de movimento, ou calor, ou rubor. Não é tão comum apresentar esse edema, esse rubor, mas se você pega uma criança que já tem uma dor articular e tem limitação no movimento, você já pode caracterizar como artrite. E essa artrite, ela é migratória. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma hora está doendo o cotovelo, outra hora está doendo o joelho, outra hora está doendo o tornozelo. Então, geralmente, não tem o acometimento dessas articulações ao mesmo tempo. Tá bom? Então, quando está melhorando ali o tornozelo, vai para o cotovelo. Quando está melhorando o cotovelo, dói o punho. Tá? Geralmente é assimétrica, acomete as grandes articulações, como punhos, cotovelos, joelhos, tornozelos, tá? Mas também pode acometer as pequenas articulações das mãos e dos pés. Okay? Nós temos também outros critérios maiores, é a cardite, que seria o acometimento, pode ser de qualquer folheto ali do coração, tanto o pericárdio, quanto o miocárdio, quanto o endocárdio. Pode se apresentar ali aquela pericardite, mas essa pericardite da febre reumática, ela nunca vem sozinha, geralmente ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de outro sintoma, tá bom? Pode vir ali com uma insuficiência cardíaca, em criança. Quando você pega uma criança ali que apresente uma insuficiência cardíaca, tem que ser pensado em febre reumática. E uma endocardite também, aquele paciente que apresenta um sopro, a sua ausculta, você tem que imaginar, será que é uma endocardite? Ou pode ser que é uma febre reumática, se apresentando com a cardite? Os nódulos subcutâneos não são tão comuns assim, geralmente eles estão associados com a cardite grave, às vezes não é tão visível, você tem que palpar os locais para perceber que tem ali uma nodulação.
São nódulos fibroelásticos, geralmente em regiões extensoras, né, tanto dos membros superiores quanto membros inferiores. Outro critério maior é o eritema marginado. São essas lesões permeadas. Pode ver que acomete regiões de tronco, tá? O tórax, o abdômen, geralmente aos membros superiores proximais, membros inferiores proximais também. Geralmente não se alonga, não se estende além do cotovelo e do joelho, tá certo? Geralmente não acomete a face. E são lesões eperemiadas que têm as bordas mais anulares, né, mais circulares. O centro deles começa a se tornar mais esbranquiçado. Quando a gente olha assim, a gente pensa também numa tinha. Bem assim, parece uma característica assim, de tinha corpóreos, né? Então a gente precisa também fazer diagnóstico diferencial nessa parte. E nós temos a coreia, tá? A coreia são movimentos involuntários, né? Geralmente pode acometer face, pode acometer o hemicorpo. Nós vemos aqui que o hemicorpo esquerdo dessa criança, né, o braço esquerdo dela, se movimenta em movimentos descoordenados. Lembra uma dança. E essa criança ela não consegue controlar esses movimentos. Por mais que ela consiga controlar por alguns segundos, ela volta a apresentar isso. E a gente vê também a perna esquerda com ela não apresenta tanto esse movimento rítmico, tá? Esse movimento descoordenado, mas a gente vê que ela tem ali um pouco de fraqueza muscular. Então, às vezes, a coreia nem sempre ela vai se apresentar com esses movimentos tão apresentados, né? Às vezes, eles podem se apresentar apenas com uma hipotonia. E aqui, a gente vai falar sobre os critérios menores. Falamos sobre 5 critérios maiores e agora vamos falar um pouco sobre os critérios menores. Os critérios menores, a gente tem a febre, certo? Nós temos um PR prolongado, né, no eletrocardiograma. O que seria o PR? A gente vê esse eletrocardiograma e nós temos uma seta. Essa seta ela está em cima da onda P. Dessa onda P até a outra elevação, quando a linha começa a acender de novo, todo esse espaço é o espaço PR. E nesse eletrocardiograma a gente vê que ele está bem aumentado. Abaixo nós temos uma foto de um paciente com dor em várias articulações, né? Esses pontinhos vermelhos configuram as dores, tá certo? Importante frisar que aqui é poliartralgia, tá, gente? Poliartralgia é um critério menor. Qual a diferença da poliartralgia para a poliartrite? Poliartralgia ele só sente dor na articulação, mas ele consegue mobilizar, ele consegue movimentar normalmente. Quando a gente tem a limitação de movimento, aí já seria poliartrite, quer dizer que aquela articulação está inflamada. E nesse frasco aqui é para representar as provas inflamatórias, né? O VHS e o PCR aumentado. Para evidenciar mais ainda o quadro de febre reumática, nós teríamos de ter evidência de estreptococcus prévia. Não é como eu mencionei antes, não é aquele paciente que você sabidamente, né, você já percebeu que ele tem ali alguns sintomas que pode ser de febre reumática, você vai perguntar do paciente, ele não vai chegar assim e dizer para você, doutor, há 3 semanas ou 2 semanas eu tive uma garganta inflamada. Você, né, habilmente já viu ali os sintomas, você pergunta assim, sutilmente, né, você teve alguma infecção de garganta? A garganta doeu há umas 2 ou 3 semanas? Você precisou tratar? Teve que usar antibiótico? Se ele disser que não exclui ainda o quadro de febre reumática, tá certo? Pode não corroborar tanto, mas, como eu disse mais cedo, ele pode ter tido uma amidalite, né, assintomática. E aí, como é que a gente tem essa evidência de streptococcus? Seria a cultura positiva, tá, para o Streptococcus pyogenes, só que, qual é o problema aqui? Geralmente, quando o paciente apresenta já os sintomas da febre reumática, o paciente já passou ali 14, 21 dias. E aí a gente não pega mais uma cultura positiva, tá? Já passou um tempo. Outro fator também é que nos pacientes sintomáticos, eles provavelmente já utilizaram antibióticos. Então, essa cultura do estreptococcus vai ser negativa. Nós temos o asmo, que é o quê? Um exame que vai ver ali algumas partículas, né, da superfície ali do estrepto. Ele pode ser uma ferramenta para te auxiliar, né, para nos auxiliar a ter essa evidência do estreptococcus. Tá? Porém, a gente tem que falar que nem sempre que o asmo ele está elevado, tá, é uma infecção recente. Tem asmos que podem demorar a diminuir a titularidade, tá bom? Então,
Às vezes você pega um paciente que teve infecção há 3 anos, esse ágio ainda está elevado ali, tá certo? Então ele nem sempre vai te dizer que é uma infecção recente, ok? E nem sempre o ágio alto vai determinar a gravidade da doença, ok? Nós temos o anti-DNase, que também é outro exame que pode ajudar. Infelizmente, no nosso país a gente ainda não dispõe de laboratórios que tenham esse exame, tá? Mas que poderiam corroborar também. Então, aqui o diagnóstico. Nós já falamos sobre os critérios de Jones, os critérios maiores, os critérios menores, mas nós precisamos ter uma quantidade de critérios maiores ou uma quantidade de critérios menores. Então, para nós darmos o diagnóstico de febre reumática, nós precisamos de 2 critérios maiores. Lembrando que os critérios maiores seriam o quê? A poliartrite, a cardite, os nódulos subcutâneos, o eritema marginado e a coreia. Então, nós precisamos de 2 critérios maiores ou um critério maior e 2 menores, tá certo? Isso para o primeiro surto, tá bom, gente? E aí, nós podemos ainda ter a recidiva. E na recidiva, como é que a gente pode dizer que o paciente está em recidiva do surto? Ele pode apresentar novamente os 2 critérios maiores, ou um critério maior e 2 menores, ou 3 critérios menores, certo? Falando de diagnósticos diferenciais, pessoal. Quais são os diagnósticos diferenciais? O que a gente tem que pensar? Se a gente pega um paciente que tem essa poliartrite, porque a febre reumática, ela geralmente se apresenta em pacientes jovens, em crianças, geralmente de 5 anos para cima, até adolescentes, jovens, até 15 anos. É um pouco mais raro encontrar febre reumática em pacientes menores de 5 anos e acima de 15 anos. Então, a gente tem que pensar, né, nas outras doenças reumatológicas, como o lúpus eritematoso sistêmico juvenil, que geralmente pode apresentar, né, lesões de pele, pode apresentar as poliartrites, pode apresentar também esse quadro de neuropatia, né, essa coreia. Temos também de pensar em artrite idiopática juvenil, que também pode ter um acometimento ali cardiológico. Quando a gente fala em período, né, em tempo, se a gente fala é uma doença aguda, uma doença crônica, a gente vê que esses sintomas, essas dores articulares, elas se apresentam um pouco subitamente, agudas. E quando a gente pensa em artrite aguda, a gente tem que pensar em artrites virais. Essas doenças reumatológicas, a gente vê mais com artrites crônicas, que seriam acima de 6 semanas. As vasculites também entram no diagnóstico diferencial para essas lesões de pele e as dores articulares, certo? Semana passada falamos sobre anemia falciforme, que também pode apresentar essas dores articulares, esse rubor, esse calor, né, em articulações, ok? As encefalites, você pega o paciente com esse quadro neurológico de coreia, de movimentos descoordenados, também tem que se pensar em encefalite, tá bom? A endocardite, né, quando você vai auscultar um paciente e ausculta ali um sopro, então entra como diagnóstico diferencial. A artrite séptica não é tão comum, mas alguns pacientes podem apresentar ali apenas uma monoartrite, né, de início, que ainda vai migrar para outra articulação. Então, pensar também em artrite séptica e outras patologias também, né? Qual seria o tratamento da febre reumática? O primeiro tratamento seria a erradicação do estreptococo. E aí a primeira medida farmacológica seria a penicilina benzatina, a tão famosa bezetacil, barata, tá? E que consegue fazer a erradicação desse estreptococo. Nós temos também como outras alternativas as cefalosporinas de primeira geração. Para aqueles pacientes que são alérgicos, nós temos a eritromicina. A gente vai ver daqui a pouco que esses pacientes precisam continuar fazendo uma profilaxia dos surtos, tá certo? E em algum momento, esses pacientes eles não gostam, eles não querem mais, eles não aceitam mais fazer o tratamento com a penicilina benzatina, porque é doloroso. E aí alguns profissionais, alguns especialistas, dão a opção de eles fazerem o uso da eritromicina. E quando a gente tem já as alergias à penicilina, né? As outras medicações, nós temos também a clindamicina e a azitromicina. Então, vamos falar um pouco sobre o tratamento de cada complicação ali. O tratamento da artrite. É aceito que faça-se o controle, né, dessa artrite com o AS, tá bom? Na posologia de 80 a 100 mg por dia, tá? No máximo 3 gramas ao dia, tá bom? E nós podemos também fazer o uso do naproxeno, né, um anti-inflamatório. Logo de início, quando você tem apenas a artrite ou a artralgia, não se recomenda o uso do anti-inflamatório porque ele pode ocultar, né, essa atividade migratória,
Tá? Então, quando você tem uma dor apenas em alguma articulação ali, que ainda não migrou, ainda não tem essa característica migratória, você pode usar apenas um analgésico simples. Tá? Mas quando você já sabe desse ritmo dela migratório, aí você já pode utilizar o anti-inflamatório, até porque dói. E aí seria a dose de 10 a 20 miligramas por dia. Os corticoides não estão indicados na artrite sozinha. Tá? Então, quando você tem um paciente com febre reumática que tem só ali a artrite ou outro critério menor, né, que não vem acompanhado de cardite ou coreia, você pode estar fazendo o tratamento apenas com anti-inflamatório não esteroidal. Quando você já tem aqui, entrando na cardite, quando você tem ali uma febre reumática com artrite e a cardite, aí já é mandatório fazer o tratamento com corticoide. A dose seria de 1 a 2 miligramas por dia, máximo de 60 miligramas ao dia. Alguns pacientes vão apresentar a cardite leve, né, que aí não seria necessária a hospitalização. Tá? Mas os pacientes que apresentam a cardite grave, cardite moderada a grave, já tem que ser hospitalizados, né, para ter monitorização, controle dessa cardite, tá certo? E aí, geralmente, o corticoide de escolha seria a metilprednisolona, nessa dose de 1 a 2 miligramas por dia. E aí a gente faz a dose plena, né, em 2 a 3 primeiras semanas, tanto da cardite leve como da moderada a grave. A gente vai retirando aos poucos, né? Sendo que na cardite grave, a gente vai reduzindo e em 12 semanas a gente consegue retirar. Então, cardite grave é um tratamento um pouco mais prolongado, tá certo? E na cardite leve a gente consegue ir reduzindo e retirar o corticoide totalmente em 4 a 8 semanas. Já o tratamento da coreia, nós podemos fazer uso do Aldol, tá? 1 miligrama dia, né, em 2 tomadas, e aí a cada 3 dias nós podemos aumentar 0,5 miligramas. E a dosagem máxima seria 5 miligramas ao dia. O paciente que apresente a cardite, ele precisará ser acompanhado com o cardiologista. Assim como na Coreia, também o paciente precisará ter um acompanhamento com um neurologista. Então, ainda nas drogas, a gente pode utilizar, né, o ácido valproico, 10 miligramas por dia, e aí 3 dias a gente pode ir aumentando até chegar no máximo de 30 miligramas por dia, ou até ter remissão dos sintomas. E aí a gente precisa ter um intervalo seguro de 3 semanas, mais ou menos, sem novos sintomas de Coreia. Então, o paciente passou 3 semanas sem nem apresentar nenhum sintoma, nenhum sinal de Coreia, a gente já pode ir retirando, tá, as medicações. E a gente ainda pode fazer uso também da carbamazepina, tá, 7 a 20 miligramas por dia. Algumas Coreias, elas são um pouco mais indolentes. Elas podem perdurar ainda até 6 meses. Então, por isso é necessário também o acompanhamento com o especialista, com o neurologista. E aí, falando sobre o prognóstico, a gente sabe que o paciente que apresenta febre reumática, ele vai ter um prognóstico um pouco assim doloroso. Porque os pacientes, como a gente pode ver aqui nesses quadros, primeiro quadro à esquerda, a gente vai ver que os pacientes que tiveram cardite leve, que não resulte insuficiência cardíaca grave, eles vão ter que fazer a profilaxia, tá, com a penicilina benzatina, né, de 21 em 21 dias, tá certo? Ou seja, de 3 em 3 semanas, até os 25 anos de idade, ou até 10 anos após o último surto. Já aqueles pacientes que apresentam uma lesão grave, eles vão precisar fazer essa profilaxia até os 40 anos ou para a vida toda. As diretrizes falam que esse paciente que já tem que fazer a troca valvar vai ter que fazer a profilaxia pela vida toda, tá certo? Então, lembra quando eu falei que alguns especialistas, eles dão a opção de paciente trocar a penicilina pela eritromicina? Imagine você tomando a cada 3 semanas uma dose de penicilina benzatina. Então, a gente também tem que pensar, tem que ver por esse lado do paciente. E todos os pacientes não tiveram cardite, ainda tem que fazer a profilaxia, tá certo? Até os 21 anos de idade ou até 5 anos após o último surto. Então, lembrar que o paciente que apresentou febre reumática, ele vai precisar fazer profilaxia, tendo cardite ou não. Tá bom, gente? Lembrar que a febre reumática, ela pode representar um novo surto, certo? Então, por isso a profilaxia é tão importante. Então, vamos falar um pouco sobre um caso clínico? Vamos testar aqui nossos conhecimentos do que a gente aprendeu aqui. JOS, um paciente de 6 anos, masculino, pardo, dá entrada no pronto atendimento.
acompanhado de sua mãe, com queixas de manchas avermelhadas no corpo, além de dor em punho e cotovelo direito, né, e joelho esquerdo. Nega outros sintomas. Tudo aquilo que a gente pode tirar. O paciente tem algumas manchas avermelhadas no corpo. E ele tem essa dor ali no punho, cotovelo direito e joelho esquerdo. São 3 articulações. Ele só queixa dor. E aí, quando você vai examinar, você vê o restante. Aqui na HPT, o paciente refere que fez uso de amoxicilina há 17 dias para tratar a amidalite. Lembra da história da faringe tonsilite? Então, esse paciente teve. Nega alergias, internações ou cirurgias. A história neonatal, 6 consultas pré-natais, gestação simples, sem intercorrências, parto vaginal, idade gestacional 39 semanas e 1 dia, peso 3.478, comprimento 49 centímetros, perímetro cefálico 34 centímetros, ápida de 9,10, teste de triagem neonatal sem alterações. História familiar, nada de nota. Psicossocial, habita em casa de alvenaria com sua mãe e irmã de 4 anos, sem animais peridomicílios, ingesta de água tratada, saneamento básico adequado, mãe nega tabagismo e etilismo. E a gente vai aqui para o exame físico, né? Um paciente que está em regular estado geral, ativo, porém ativo e reativo, normocorado, anictérico, cianótico, afebril, epineico, normocárdico, hidratado. Tá? Cabeça e pescoço apresenta cabelos e orelhas não implantados, cavidade oral com mucosas não mucoradas e hidratadas, sem foco purulento, ausência de linfonodos palpáveis. Ausculta respiratória, muro vesicular fisiológico sem ruídos adventícios, ausculta cardíaca, ritmo cardíaco regular, 2 tempos, bulha normofonética sem sopro. O abdômen plano, flácido, ruídos hidroaéreos presentes, normo timpânico, dolor, sem visceromegalias. E aí nas extremidades nós temos os pulsos amplos, simétricos, tempo de enchimento capilar menor que 2 segundos, sem edemas, osteoarticular. Não temos articulações ativas ou com sinais de flogose. E peles e fândalos nós temos essa foto. As manchas vermelhas ali predominantemente em troncos. Quando a gente fala que no osteoarticular, nós temos sem articulações ativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o paciente não tem inflamação naquela articulação ou não tem sinais de flogose. Então ele tem artralgia, tá? Não tem artrite. Então vamos lá. Qual é a hipótese diagnóstica? Eu vou reler aqui o caso clínico, tá? Que às vezes a gente passa um pouquinho rápido, né? E aí quem está chegando já pega na metade do caso clínico, não consegue acompanhar direito, tá? Então, vou voltar aqui. JOS, 6 anos, masculino, pardo, deu entrada no pronto atendimento, né? Acompanhado da sua mãe, com queixa de manchas avermelhadas no corpo, tá? Além de dor em punho e cotovelo direito e joelho esquerdo. Nega outros sintomas. História patológica pregressa, fez uso de amoxicilina 17 dias para tratar amidalite. Tá? Nega alergias, internações, cirurgias. Enquanto eu estou lendo aqui o caso clínico, tá? Eu espero aí a interação de vocês. Tá bom, gente? Vamos lá participar, tá certo? Na história neonatal, 6 consultas pré-natais, né, gestação simples, sem intercorrências, parto vaginal, idade gestacional 39 semanas e 1 dia, peso ao nascimento 3.478 gramas, comprimento 49 centímetros, perímetro cefálico 34 centímetros, ápida de 9,10, teste de triagem neonatal sem alterações. A história familiar, nada de nota. Habita em casa de alvenaria com sua mãe e irmã de 4 anos, sem animais peridomicílios, né, ingesta de água tratada, saneamento básico adequado, mãe nega tabagismo e etilismo. Ao exame físico, está em regular estado geral, ativo e reativo, normocorado, anictérico, cianótico, afebril, epineico, normocárdico, hidratado, tá? Cabeça, pescoço, cabelos e orelha não implantados, cavidade oral com mucosas não mucoradas hidratadas, sem foco purulento, ausência de linfonodos palpáveis. A ausculta respiratória normal, ausculta cardíaca também normal. O abdômen está plano, flácido, né, ruídos hidroaéreos presentes, normo timpânicos, indolor, sem visceromegalias. E nas extremidades, os pulsos amplos, simétricos, tempo de enchimento capilar 2 segundos, sem edemas. Tá? E o osteoarticular, nenhuma articulação ativa, né, ou com sinais de flogose. Tá? E a pele, né, apresenta essas manchas, tá certo? Essas manchas avermelhadas, né, com o halo já meio esbranquiçado,
esses bordos meio circulares, certo? E aí, pensaram aí na hipótese diagnóstica? Então, para a gente não se alongar muito aqui, tá? Vamos passar aqui, não adiante. A principal hipótese diagnóstica seria a febre reumática. A segunda hipótese seria a vasculite, né? Ele tem ali aquela artralgia, acometimento cutâneo. Temos que pensar também no lúpus, tem acometimento ali de articulações, né? Tem artralgia, tem acometimento cutâneo. Já tinha, né? Lembra que a gente tinha falado antes? A gente tem que fazer aí o diagnóstico diferencial, né? Se fosse apenas o acometimento cutâneo, acho que a gente tenderia um pouco mais para tinha, né? Que tem essa configuração, essa aparência. Diante da principal hipótese diagnóstica, quais os exames solicitaria? Então, diante da principal hipótese diagnóstica, né? Quais exames solicitaria? Bom, o Lucas está respondendo aqui provas inflamatórias e eletro, para fechar os critérios. Dá mais 20 segundinhos aqui para responder. Alguém discorda do Lucas ou alguém concorda com ele? VHS e PCR, né, que são as provas inflamatórias. O ECG, né, de acordo com o Lucas, tá certo, tá bom, Lucas? E o Ashland? Por mais que ele tenha ali o Ashland aumentado ou negativo, a gente ainda tem que pensar na febre reumática. Então ali a gente solicitou os exames, veio ali para a gente VHS de 67 milímetros na primeira hora, tá? Então está aumentado. Nós temos um eletro normal para a idade e nós temos um Ashland de 351. Está um pouco aumentado também, tá? Então, vocês lembram ali do quadro clínico, né, do paciente que ele apresentou, e agora nós temos alguns exames. Então, vamos lá. Com o quadro clínico e exames, dá para fechar o diagnóstico de febre reumática? O que vocês acham? O Lucas está afiado aqui, ele está dizendo que sim. Alguém concorda com o Lucas? Discorda? Então, vamos lá, gente. O quadro clínico dá sim para fechar o diagnóstico de febre reumática, tá bom? Concordo também com o Lucas. Quais os critérios de Jones foram observados? E aí, Lucas, você está afiado aí? Os outros colegas também podem ajudar, tá bom? Estou sentindo falta de vocês aí, né? Para ajudar aqui, para entrar na atividade. Não, o Lucas está dizendo aqui que ele tem um critério maior, né? Que seria o eritema marginado. E menor provas inflamatórias e poliartralgia, né? E aí, vocês concordam? Vamos lá, gente, para a gente não se alongar muito, né? Então, nós temos critérios de Jones observados. O eritema marginado, que está nos critérios maiores. Nós temos uma oligoartralgia. Lembrar que a oligoartralgia, ela é um critério menor, e ele só está presente quando a gente não tem presença de artrite. E a gente tem um aumento do VHS, né? Uma prova inflamatória. Então, nós temos dois critérios menores e um critério maior. Então, nós podemos sim fechar o diagnóstico de febre reumática. Então, aqui nas considerações finais, gente, né, falar que nem sempre é fácil, né, dar o diagnóstico de febre reumática, tá bom? Mas nós devemos, né, nos esmerar para fazer esse diagnóstico. Né? Nós devemos empoderar como profissionais da saúde que têm esse conhecimento, certo? Lembrar também que esses pacientes, eles precisam de um acompanhamento com um especialista, tá bom? Aqueles pacientes que apresentam a cardite precisam de acompanhamento com o cardiologista, né? Os pacientes que apresentam a coreia, eles precisam ser encaminhados para o neurologista, tá certo? Precisa ter esse cuidado, né? Precisa fazer a profilaxia desse paciente, tá certo? Com os antibióticos. E nós precisamos compartilhar com os pais sobre o quadro clínico e o prognóstico, né? Nós precisamos conversar com os pais. Os pais que levam os pacientes ali no pronto atendimento estão preocupados porque o paciente está apresentando ali um movimento involuntário, né? Nunca tinha visto aquilo. O paciente está com uma dor articular, né? Está com uma dor no corpo, tá? O paciente tem dispneia, está taquicárdico, naquela cardite, tá? Os pais precisam saber. E a gente, como profissional da saúde, nós devemos sim fazer a nossa parte e compartilhar com os pais o quadro clínico. Tá bom? E, acima de tudo, precisamos também conversar sobre o prognóstico. E como nós vimos, o paciente ele ainda pode
na melhor das hipóteses, ter que fazer profilaxia por 5 anos. Tá? Explicar para os pais por que ele precisa fazer a profilaxia, o que a profilaxia ela vai fazer ali, né? Evitar com que o paciente tenha um novo surto, tá certo? Evitar com que aquele paciente que não apresentou cardite desenvolva uma cardite, tá certo? Então, nós precisamos empoderar nisso, né? Sabemos agora o conteúdo, temos o conhecimento e precisamos sim atuar. Ok, gente? Então, eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui no Clube da Criança, tá certo? Há um espaço aqui para fazerem perguntas, se alguém quer compartilhar alguma coisa ou tirar dúvidas, tá certo? Eu aguardo aqui no chat, tá, do Mano. Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração, quer compartilhar alguma experiência? Aqui, né? A avaliação cardiológica com eco deve ser rotina na avaliação dos pacientes com suspeita de febre reumática, mesmo para aqueles que não possuem alteração no exame físico cardiológico? Há divergência entre literaturas, tá, Lucas? Algumas literaturas dizem que sim, outras literaturas dizem que não. Algumas literaturas dizem que, mesmo que o paciente não apresente sopro, não tenha sintomatologia cardiológica, ele ainda pode apresentar alguma alteração estrutural ali, tá certo? Então, depende, assim, de qual literatura você segue, tá certo? Então, assim, pode fazer parte, sim, da propedêutica, tá? Fazer o ecocardiograma. É claro que, geralmente, quem vai fazer o ecocardiograma é quem já tem ali uma lesão valvar, né? Uma história de sopro, né? Já tem ali uma insuficiência cardíaca, tá certo? Respondida a sua pergunta, Lucas? Tá certo, então. Alguém mais tem alguma dúvida? Vocês querem compartilhar alguma coisa? Nós temos aqui pessoal do interior que tenha algum caso de febre reumática que queira falar um pouco, compartilhar com a gente. Como é que é aí, né? Nós temos muito quadro de febre reumática aí. Né? Vocês podem falar aqui abertamente com a gente, tá? O diagnóstico é clínico ou precisa de diagnóstico? Então, lembrar que o diagnóstico, essencialmente, ele é clínico, tá? Tem alguns exames que ajudam ao diagnóstico, tá bom? Mas quando você pega um paciente que já tem ali 2 critérios maiores, você já fecha o diagnóstico ali, tá bom? De exame laboratorial, a gente só tem ali nos critérios menores, né? Que seria o aumento do PR, né? As provas inflamatórias aumentadas, tá? Apenas esses 2 exames que a gente precisa solicitar ali para a gente ter critérios menores positivos, certo? Então, não é um quadro assim que você precisa de vários exames, tá bom, gente? Então, Mauro, qual é o horário? Então, pessoal, a gente não... acho que supriu todas as dúvidas, não tem nenhuma dúvida, né? Então, a gente vai ficando por aqui, certo? Quero agradecer, né, a todos que assistiram, que participaram do Clube da Criança, tá certo? E a gente fica à disposição para responder algumas perguntas algumas dúvidas que podem surgir mais tarde, tá certo, gente? Tchau, tchau, viu?